Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em programa Doutor do Sexo, comigo Celso Marzano, urologista, terapeuta sexual. E eu, Samantha Fonseca, psicóloga e terapeuta sexual. O assunto de hoje é muito importante, está na discussão da mídia, nas redes sociais, em todo quanto é canto. É sobre traição, principalmente a traição virtual, hein? Olha só, é uma novidade, né, dos últimos tempos. Traição e sexualidade. O que você acha? O que é traição? Pegar na internet é traição? Masturbação é traição? Traição, nós estamos fugindo um pouquinho do que é realmente você pegar alguém, né, com seu parceiro, com a sua parceria, aí é uma traição clara, né, evidente. Como é que você reagiria? Seria que é o suficiente para terminar um relacionamento? Se discute, nada de briga, né, de violência, não é, Samantha? Sim, tem a sexualidade, né? Como fica a traição frente à sexualidade, né? Aliás, eu queria saber de você o seguinte, qual a sua definição de traição? Bom, traição, existem várias definições, né? Mas assim, ao pé da letra, a minha definição, vamos dizer assim, que eu escolhi, é aquela que uma pessoa faz alguma coisa, né, escondido, errado, relacionada a uma relação, né, numa relação a dois, onde a outra parte acaba se sentindo lesada, triste, ferida, e isso acaba trazendo inúmeras consequências para o relacionamento. Eu acho que é uma definição bastante abrangente, né, onde englobam assim, muitos aspectos, e logicamente que vai depender da sua orientação sexual, vai depender da sua idade, da sua experiência de vida, vai depender do momento, né? Cada um tem o seu momento. Eu acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas têm ciúmes, que são ciúmes leves e muito exagerados, e que os conceitos mudam, mas de maneira geral isso influencia bastante na sexualidade, porque lógico, né? Porque se ela está ligado a parte sensitiva, a parte assim, de doação, de intimidade, quando há algum sentimento de tristeza, aí fica comprometido, né, Samantha? Até uma pergunta aqui que já chegou para a gente, meu namorado está trocando mensagens picantes com uma garota. Gostaria de saber se é traição, logicamente pela internet. Hoje é algo que assim está acontecendo muito, está sendo muito frequente as pessoas conversarem, trocar mensagens picantes, os nudes, né? A gente pode até falar um programa só sobre os nudes, né? Que está aí em alta e traz um monte de repercussão na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas, isso está sendo muito comum, né? E aí eu acho que vai muito da interpretação do tipo de relacionamento, da confiança, da fantasia, porque tem, né, agora, por exemplo, se é uma fantasia, tem que ser uma fantasia que seja de acordo com os dois, né? Então, se é um casal heterossexual, o homem e a mulher tem que concordar com isso. Do contrário, passa a ser realmente, se um achar que a traição é traição. Então, a gente precisa, a gente tem que ir no parâmetro, né, do que é certo, do que é errado, do que é comum, do que é menos comum, para você, para a sua realidade, para a sua vida, para a sua crença religiosa, tudo isso influencia numa tomada de decisão, né? Por isso que a gente precisa se conscientizar disso. Quais são os meus critérios, o que eu gosto, o que eu não gosto no relacionamento, né? O que é traição para mim, o que eu estou disposta, né? A gente não pode falar o que está disposta a perdoar, porque é só passando pela situação para a gente aprender. A gente pode aprender. A gente pode evoluir com tudo que acontece na vida. E com a traição não é diferente, né, Celso? Muito bem. Eu até queria chamar assim, uma atenção para você, que às vezes a pessoa, hoje as redes sociais favorecem muito, né? Assim, a conversa, o vídeo, então é aquela conversa que era só no ouvido, ela está sendo visualizada. Então aí facilmente as pessoas acabam criando fantasias sexuais, onde vem o nude, onde vem o se expor, até com cenas, com masturbação, uso de aparelhos, acessórios, e só lembrando que você está numa rede social. Rede significa milhares de pessoas, que a gente não sabe, né, a confiabilidade se isso pode vazar. Muitas pessoas já
se complicaram, já tiveram até que mudar de cidade, às vezes por se expor. Então tem que tomar esse cuidado, porque a pessoa que está do outro lado pode estar gravando aquela cena e depois pode usar contra você. Isso está acontecendo muito com a terceira idade, né, Samantha? Bastante, né? As pessoas, principalmente com pessoas que são já, né, os viúvos, viúvas, onde passaram a vida inteira com um parceiro e agora querem se redescobrir sexualmente. Né? Agora, eu também queria chamar a sua atenção para a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Né? Quer dizer, se você começa a sair com uma pessoa e, né, começa a se relacionar, a gente precisa, né, usar o preservativo. Né? Ele está aí, a gente não pode esquecer dele, não. Até uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que na rede social só tem uma vantagem, né? Quando é via WhatsApp, via Face, via Messenger, alguma coisa, você não pega nenhuma doença, né? Porque aí também não tem contato. Então aí aquele sexo que foi clássico, onde existe troca de secreções, na rede social não tem troca de secreções, mas tem muitas coisas, às vezes até piores do que as próprias doenças. Sim. Eu queria que a Samantha já fosse preparando a sua dica, tá? Do nosso primeiro tenho bloco. aqui minha dica. Então já imediatamente aqui no programa Doutor do Sexo, na TV Grande ABC, a Samantha Fonseca, psicóloga, terapeuta sexual, vai dar aquela dica de sexualidade, sobre traição e sexualidade, né? Vai lá. Bom, pessoal, a minha dica de hoje sobre traição e sexualidade é a seguinte. Eu queria que vocês pensassem que um relacionamento, para ele dar certo, precisa de 50% de chance de cada um, de doação de cada um, de ambos os lados, para poder fazer dar certo esse relacionamento. Assim como para dar errado também. Então, às vezes, é muito comum acontecer de quando uma pessoa atrai, né, isso ser mais ou menos o termômetro da relação. Isso aparece, principalmente quando alguém às vezes está desconfiando. A pessoa começa a desconfiar porque vê que a dinâmica do relacionamento mudou, porque já esfriou, porque a pessoa que está traindo mudou. Então, presta atenção e vê, porque às vezes existe um componente emocional e psicológico que favorece e contribui. Né? Então, se você não quer que isso aconteça na sua relação, cuide dessa relação para que não haja traição. Tá? E se houver, a gente pode aprender muito com a traição. Ela pode vir como uma aprendizagem, como uma evolução para o relacionamento ou até para outros futuros relacionamentos. Certo? Então essa é a minha dica da Samantha Fonseca para você do Doutor do Sexo. Muito bem, maravilhosa dica, tá? Que eu acho que é importante essa conscientização, tá? E a gente está falando para milhares de pessoas. É um vídeo que fica guardado no meu canal do YouTube, no canal do YouTube da Samantha, que também vai para as nossas páginas. A minha é celsomarzano.com.br, da samanthafonseca.com.br. Aliás, parabéns. Fiquei sabendo que o seu novo site acabou de ser, que substituiu o anterior. São sites modernos, né, que você pode, além de visualizar, você tem muita coisa para ler, você pode já marcar uma consulta, uma terapia por lá, tá certo? Você tem também uma série de ligações nas redes, então isso, parabéns, porque é um novo momento aí para você também, né, Samantha? Sim, com certeza. Eu queria agora deixar aqui a minha dica para você, porque quando a gente fala de dica, a gente está falando diretamente para você, ó, que está aí nos vendo. Então, minha dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Eu queria falar sobre traição e sexualidade. Existem muitos conceitos de traição ligados até hoje às redes sociais. As pessoas mudam no sentido de que eu acho certo, acho errado, é uma traição, não é uma traição. Mas o que eu queria dizer para você é que se existir alguma questão e que você não toma uma atitude assim muito intempestiva, pense, reflita, e o caminho é discutir, é conversar. Por que aquilo aconteceu? Qual era o momento da vida de vocês? Se há uma situação de perdoar, uma situação de entender, e o que você faz sozinho na rede social, você pode fazer em dois. Você pode fazer de uma forma assim, criativa, tá? Mas sempre com cuidados, porque rede social é uma coisa aberta, que pode ser copiado, pode ser filmado e pode te expor. Então, você tem que avaliar cada momento.
traição e sexualidade. Uma interfere, sabe, as duas. A sexualidade pode interferir na traição e a traição na sexualidade. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Muito bem, Celso. Gostei da sua dica. Celso, Me deu até tosse. Eu tenho uma questão para você. Você acha que a traição, as pessoas traem só para buscar o sexo? Ou existem outros motivos? Olha, eu acredito o seguinte, que quando um casamento não está bem, onde a sexualidade está ausente, de alguma forma, nós temos que ver que hoje o mundo é muito aberto. Existem N oportunidades. Então você já tem até oportunidade da internet, das redes sociais e também a internet externa, onde você tem aí apps, né, de relacionamentos muito fáceis. Então tudo isso daí favoreceu, eu acredito, até o número de traições. Tá? Então quando é realmente uma traição que tem a troca de secreções, de encontros, e com relação sexual ou não, eu acho que a coisa fica mais pesada. Tá? Quando ela pegar um parceiro se masturbando, ou a mulher se masturbando, ou ser citado, ou vendo curiosidade, existe muita curiosidade. A população, de uma maneira geral, ela aceita o visualizar, não a pornografia, mas visualizar o outro. Porque isso é uma forma de excitação e sempre foi e vai sempre ser. Então eu acho que isso que é importante. Cada caso é um caso onde o diálogo é necessário. Então, mas assim, só complementando o que você falou, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, partem para uma traição, mas não por falta ou por necessidade de sexo, mas sim por uma necessidade de companheirismo, de carinho. Eu tive um caso, por exemplo, no meu consultório, onde a pessoa... ela simplesmente começou a trair porque ela não conseguia conversar com a esposa, né? Então, a gente tem que, às vezes, se atentar a isso, né? O que está acontecendo nessa relação? Porque, às vezes, não é o sexo. O que o Celso falou, né? De repente, as pessoas querem olhar, as pessoas têm curiosidade. Conversem sobre isso. As pessoas não conversam, né? Acham que as pessoas não estão sabendo que tem que adivinhar o que o outro, de repente, está pensando ou quer. E não é assim. Então, e assim, tudo que é com o aval dos dois, os dois gostam de assistir. Então tá, às vezes gostam de assistir separadamente, ok. Não, um gosta, o outro não gosta e facilita. Então assim, para um relacionamento, a vida a dois, ela é realmente muito dinâmica, né, Celso? Então a gente precisa realmente se reinventar, né, todos os dias dentro de um casamento, dentro de uma relação, para fazer isso dar certo, né? Agora, você acha quem trai mais, o homem ou a mulher? Eu vou responder essa pergunta, porque o intervalo já está aí. O programa Doutor do Sexo volta em 30 segundos falando sobre traição e sexualidade. Voltamos já.